Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Larissa, a tia Gabi. Nós estamos aqui mais uma vez para dar uma aulinha para vocês. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre Abraão e sobre como Deus direcionou a vida de Abraão para cumprir os propósitos dele, certo? Então, tia Gabi, eu quero que você pense numa coisa. Eu sei que pode parecer estranho, mas vamos lá. Imagine se o seu papai um dia acordasse e falasse assim: Gabi, você, eu, a mamãe, todos que moramos aqui nessa casa, agora a gente vai se mudar e a gente vai para um lugar muito, muito distante. Só que a gente não vai morar em nenhum tipo de casa. A gente vai morar sempre em tendas e em barracas. O que você ia pensar, tia Gabi? Bom, eu acho que eu ia pensar que ia ser algo meio diferente, não é não? Porque eu estou acostumada a dormir na minha caminha, debaixo de um teto e de repente morar numa barraca. Se bem que é bem legal acampar e eu gosto de dormir em barraca. Ia ser uma diversão todos os dias então, não é mesmo? Sim! Foi isso exatamente que aconteceu com Abraão e com a família dele. Um certo dia, Deus chegou a Abraão e disse assim: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e tornarei famoso o seu nome, e você será uma grande bênção. Abraão, assim que escutou a voz de Deus, ele pegou sua esposa, que era chamada Sarai, e Ló, que era o seu sobrinho. E todos eles embarcaram numa grande viagem para a terra de Canaã, que era a terra onde Deus tinha dito para Abraão, que na época se chamava Abrão, não é mesmo? Ele foi destinado para ir. Então, crianças, Abraão, que é esse senhor que está aqui, ele obedeceu à voz de Deus. Portanto, ele pegou a sua esposa, que se chamava Sara, pegou o seu sobrinho também, que se chamava Ló, e todos os seus empregados, porque Abraão era um homem muito rico e ele tinha muitos bens. Ele pegou tudo o que ele tinha, toda a sua família, e todos foram para a terra onde Deus mandou eles irem. Vocês se lembram do que Deus prometeu a Abraão? Mas como essa promessa ia se cumprir, sendo que Abraão não tinha filhos? Ele e Sara já eram bem idosos, como vocês podem ver, então não teria como eles terem filhos aos olhos humanos. Mas Deus prometeu a Abraão que daria um filho para ele. Só que o tempo foi passando, tia Gabi, e parecia que para Abraão e Sara, que Deus ele tinha se esquecido das promessas que ele havia feito, de que Abraão teria descendentes tão grandes, uma quantidade tão grande de pessoas, de filhos, como as estrelas, assim diz a Bíblia. Só que, como foi passando o tempo, Abraão foi ficando descrente nessas coisas. E não é assim que a gente passa pelas situações, quando Deus demora a responder às nossas orações? Mas a história continua e diz que mesmo Sara e Abraão tendo ficado muito mais velhinhos do que aquela época em que eles saíram da cidade deles, Deus concedeu a eles um filho. Tia Gabi, você sabe que nome tinha esse filho? Ele se chamava Isaac. Ele se chamava Isaac e esse filho trouxe muita alegria para o casal, para Abraão e para Sara. Abraão e Sara criaram Isaac com muito amor e com muito carinho. E conforme os anos foram passando, eles continuaram crendo nas promessas que Deus havia feito a eles, que o povo ia crescer, até se tornar uma quantidade tão grande como os grãos de areia que a gente pode ver na praia. Foi assim que a Bíblia disse pra gente. Então, através de Abraão e de Isaac, o povo de Israel teria dado nascimento. E eu não sei se você sabe, tia Gabi, mas do povo de Israel, depois de muitos e muitos anos, veio Jesus, o Salvador da nossa vida. Que legal essa história, tia Larissa! Então isso quer dizer que Deus ele não se esqueceu de Sara e Abraão, não é mesmo? E acabou no final dando a Abraão e a Sara Isaac. Isso é muito legal. Então,
Tia Gabi, Deus ele nunca se esquece das suas promessas. Ele é diferente de algumas pessoas que prometem as coisas e às vezes esquecem e não acabam cumprindo. A Bíblia diz lá em Neemias que Deus ele não é homem para mentir e ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Nossa, isso é bem legal. E como, tia Larissa, podemos saber que Deus, ele cumpre a sua promessa para as nossas vidas? Para conhecermos as promessas de Deus e sabermos que Ele cumpre todas as suas promessas na nossa vida, mesmo que elas demorem, esse detalhe é muito importante, na vida de Sara e de Abraão, a promessa que era Isaac, ela demorou, mas ela chegou, crianças. Para conhecermos essas promessas, como eu estava falando, a gente precisa dar atenção às histórias que são contadas na Bíblia, dar atenção aos nossos professores, dar atenção ao que os nossos pais e responsáveis também falam pra gente. Porque muitas vezes Deus usa a vida deles para falar conosco. E eu gostaria de enfatizar, crianças e tia Gabi, jamais, se Deus prometeu algo para você, pense que Ele não irá cumprir. Porque todo o poder está nas mãos dele e quando Ele quiser, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês para essa aula que nós falamos aqui sobre Abraão e gostaria de já nos despedir com uma oração, né, tia Gabi? Isso mesmo. Para que nós possamos a cada dia mais crer nas promessas do Senhor Jesus para a nossa vida e que a gente possa sempre ter fé no que Ele diz. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos falando ao coração dessas crianças e que todos nós, as crianças, como os responsáveis e nós também professores, Espírito Santo de Deus, possamos estar crendo e tendo a certeza de que todas as suas promessas feitas a nós se cumprirão, mesmo que elas demorem. Nos dê paciência, Jesus, e confiança para que nós possamos esperar o tempo de Deus para todas as coisas e para todas as promessas que o Senhor deu a nós. Amém! Amém! Crianças, muito obrigada, um beijo e até a próxima! Até mais!